Ele foi embaixador, membro da Academia Brasileira de Letras, político, mas antes de tudo um visionário. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o personagem Mário Palmério. Confira. Mário Palmério ficou nacionalmente conhecido pelas obras, mas aqui na região do Triângulo Mineiro, ele é conhecido sobretudo pela sua obra como empresário da educação. E a história dele é extremamente interessante, é um bom exemplo de empreendedorismo numa época em que não se falava disso, e ele foi para São Paulo, trabalhou em banco, começou a fazer uma faculdade de matemática, na Faculdade de Filosofia da USP. Assim que a USP começou, eram os primeiros anos da USP, sem ser USP ainda, né? E ele decidiu voltar para Uberaba, porque em Uberaba havia um clima construído pelas próprias elites da cidade que tentavam representar a região do Triângulo Mineiro como, de fato, uma das que seriam as mais prósperas, não só do Brasil, como do mundo. Eles superestimavam muito o potencial do Triângulo Mineiro. E o Mário Palmério, convencido por isso, aos 24 anos, decidiu voltar para Uberaba e abrir alguma escola de algum jeito. A irmã dele, Lourencina Palmério, já era conhecida pelos seus cursos de datilografia. E ele decidiu se unir à irmã para criar um curso de madureza. Na época, era uma espécie de curso supletivo. E eles tentaram, no primeiro semestre de 1940, se especializar nisso. Uberaba e o Triângulo Mineiro era muito carente de escolas. Para você ter uma ideia, Uberaba não tinha nenhuma escola pública de segundo grau em 1940. Em Uberaba havia duas escolas particulares de segundo grau, que era o Diocesano e o Nossa Senhora das Dores. Um para meninos, outro para meninas. E eles não eram muito caros, extremamente caros. Era de fato para as classes, só para as elites de fato. Então o Palmério percebeu que todos esses alunos dessa outra escola ficariam sem nenhuma escola, ficariam sem educação, e já em 1942 ele criou uma escola de segundo grau aqui. Então foi um processo muito rápido, ele soube aproveitar essas oportunidades para ir crescendo aqui na cidade. E uma das coisas mais arriscadas que ele fez foi assumir um contrato. Ele tinha 26 anos. Ele assumiu um contrato gigantesco com a Caixa Econômica Federal, um empréstimo assim, muito grande, para construir o que é hoje o Campo Centro da Uniub. Então, para a época, foi assim, inacreditável como que um jovem conseguiu esse tipo de contrato muito custoso, muito difícil, para construir uma escola tão grande. Os livros ele já escreveu na maturidade. Ele escreveu, já tinha 40 anos, que foi o Vila dos Confins, lançado em 1956. Ele já tinha tido experiência. Ele foi eleito deputado federal, ficou 12 anos, se desinteressou, foi ser embaixador. Aí quis escrever livro, escreveu, publicou, fez um sucesso danado. Quis ir para a Academia Brasileira de Letras, foi eleito na academia, mas nunca mais voltou. E aí ele tem uma trajetória sempre, uma ânsia muito grande por fazer as coisas, por experimentar. Quis ser músico, virou um dos maiores compositores de guarânia do Paraguai, quando ele foi embaixador lá, indicado pelo Jango. E ele sempre era sempre uma busca muito intensa até alcançar o que queria, e em muitas áreas diferentes. Sabe? Essa característica dele também é uma das facetas que fazem com que esse personagem se torne muito interessante para a cultura de Minas Gerais como um todo. O centro da minha pesquisa, na verdade, foi como o Mário Palmério conseguiu, passo a passo, se transformar num mito aqui na região em 1950. Mas me parece que ele não queria só isso. Ele queria também ser venerado, ser respeitado de uma maneira muito mais intensa do que apenas pela sua atuação profissional. Então ele decidiu ir para a política, buscando prestígio, consideração. Ele queria ser admirado e venerado. Ele soube utilizar os circuitos da cidade para ser considerado quase como um personagem sagrado que seria capaz de conduzir o Triângulo Mineiro para a salvação por causa da sua atuação política. O Triângulo Mineiro passava por um momento muito interessante naquela época. Havia 4 grandes crises que eu consegui identificar
que fizeram uma efervescência que foi muito favorável para a emergência de um mito. E somos mineiros, goianos, paulistas. Havia alguns projetos políticos que queriam anexar a região do Triângulo Mineiro a São Paulo. E, para isso, tentavam desmerecer a imagem do mineiro. E o Palmério, com isso, soube conduzir essa crise identitária para uma proposta. Nós somos triangulinos, povo do Triângulo. Vamos nos unir em nome da nossa cultura, da nossa identidade. Nós não odiamos Minas Gerais, mas Minas é a nossa vizinha. Nós somos nós mesmos, nós somos um povo unido. Então esse mito da união de um povo em torno de um símbolo foi algo que ele soube conduzir. Havia uma crise econômica muito grave, porque a partir de 1945 houve uma quebradeira dos zebuzeiros que desestruturou toda a economia da cidade. E daí entra o Mário Palmério com a ideia que nós não podemos depender só do zebu. Nós temos que diversificar a economia da cidade, como, por exemplo, através da educação. As escolas que eu estou construindo trazem pessoas para Uberaba, movimentam a economia daqui. Ou seja, a crise econômica também soube trabalhar em cima dela. Havia a crise social, porque depois da guerra houve carência de carne, leite, café. Vários produtos básicos foram racionados. Era, de fato, muito complicado isso. E o Palmério, de novo, tentou magnetizar na sua imagem a possibilidade de resolver os problemas sociais através de uma série de medidas que ele propôs. Então, essa crise política, mais uma vez, foi um quarto elemento que constituiu esse caldo de crises que o Mário Palmério soube mergulhar e emergir com uma proposta que para ele estava ligada ao PTB. O primeiro personagem que o Mário Palmério criou foi ele mesmo. Ele se aproveitou da ficção social que as elites da cidade construíram para poder exercer o seu poder, e ele atuou, de fato, como um personagem dentro dessa narrativa construída para exercer o poder político. Como era tudo novo, a democracia era algo novo, era algo ainda em construção, eles forjavam uma sociedade nos jornais, eles tentavam convencer as pessoas que a cidade era de uma determinada forma, mesmo as pessoas vendo que a cidade não era assim. Por exemplo, dizia-se na época, Uberaba já tem os seus arranha-céus. Sim, prédios de 4 ou 5 andares, mas que para nós significa um arranha-céu pelo arrojo, pela importância. A gente via as descrições de Uberaba na época, parecia, se você pegar um jornal e ler e não conhecer a cidade, você vai realmente imaginar que é um local mágico. As pessoas simples viviam numa cidade que faltava energia, faltava água, desburacada, suja, mas lia nos jornais que as elites viviam numa cidade magnífica, cheia de festas e cultura, incrível, pessoas lindas e educadas e polidas. Essa criação imaginária de uma cidade perfeita, ela é muito útil no processo de dominação da cidade. É como se fosse uma promessa que eles faziam, imaginária, para que as pessoas acreditassem e votassem nelas e tivessem essas pessoas na mais alta consideração, porque elas de fato eram distintas, ou seja, eram separadas, eram muito importantes, eram quase semideuses. E quando eu uso o termo semideus, não é um exagero, porque de fato na época essas elites eram descritas nos jornais com características mágicas. Não só ele, como todas as pessoas do circuito sabiam que era necessário fazer com que as pessoas tivessem uma relação de adoração em relação aos políticos, porque a democracia ainda era jovem. O auge da glória mítica do Mário Palmério foi entre 50 e 52, que foi, coincidentemente, ou não, né, o auge dos movimentos separatistas aqui na região.
onde ele foi um dos principais articuladores. E em 52 para frente, em 1952, quem era o governador de Minas Gerais era o Juscelino Kubitschek. Então ele viu essa movimentação toda e chamou, em Belo Horizonte, os principais articuladores, entre eles o Mário Palmério, e acabou concedendo vários benefícios ao Triângulo Mineiro e ao Uberaba. Então, a partir de 52, começaram as negociações para vir para cá a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a CEMIG. Então, ao resolver esses problemas da região, pelo menos provisoriamente, e ao atrair a simpatia dos separatistas, o Juscelino Kubitschek acabou desmantelando o movimento separatista com muita tranquilidade. E o Palmério, então, foi perdendo a importância simbólica, porque aqueles problemas, aquelas crises, acabaram sendo resolvidas no decorrer do tempo, e as pessoas não mais precisavam de um mito. Mas em 62 ele já estava, de fato, enfastiado de política. O Jango o convidou para ser embaixador no Paraguai, ele foi, decidiu não se candidatar mais. Ficou 2 anos como embaixador, até que veio o golpe militar, de 64, ele foi para a Fazenda, escreveu outro livro. E, curiosamente, em 1970, ele foi candidato a prefeito de Uberaba. E não venceu. Então era um momento em que não era mais necessário uma figura como Mário Palmério para no imaginário da cidade. Eu vou lançar A Construção do Mito Mário Palmério, vai ser lançado em 2012 pela editora da Unesp. Nesse livro eu traço essa trajetória do Mário Palmério nessa perspectiva de construção de prestígio através de procedimentos conscientes de conquista de um astral mítico e mitológico para a própria figura. O Mário Palmério não foi o único quem fez isso, mas é muito interessante estudar esses fenômenos através da trajetória dele, porque ele soube fazer isso muito bem. Vila dos Confins é o primeiro livro dele, e ele é de fato exuberante, é uma história incrível que fala sobre fraudes em eleições, fala sobre as pequenas corrupções que os cabos eleitorais fazem para conquistar voto e para fazer com que o seu candidato consiga vencer as eleições. Então é um livro assim, muito astuto, é um livro onde nós saímos melhores quando a gente lê, por causa desses ensinamentos que ele dá sobre estratégias políticas rasteiras da cultura política mineira. E esse livro vai ser filmado agora, em 2012, e de fato eu creio que vai trazer um interesse, vai renovar o interesse pelo Brasil sobre a obra de Mário Palmério, que não pode ser esquecida porque tem muito a ensinar.